O Cadillac Sienne foi um conceito revolucionário da Cadillac nos anos 2000, cheio de tecnologias de ponta e um design de tirar o fôlego. Ele impressionou o mundo quando foi revelado, mas por que nunca chegou às ruas? O que levou a marca a abandonar um carro com tanto potencial? Descubra a resposta no vídeo de hoje aqui no canal Maluco por Carros. Antes de falar da história do carro de hoje, primeiro precisamos do contexto dessa história. A Cadillac sempre foi vista como uma marca de extremo luxo. Os carros dela sempre são lembrados por serem grandes, espaçosos e luxuosos. Carros que eram vistos por serem grandes apelo aquisitivo, principalmente nos anos 50. Pessoas da alta sociedade, como empresários famosos, tinham sempre um desses, por exemplo, Elvis Presley, que tinha uma coleção de Cadillacs. O que eu quero dizer é que a Cadillac era vista como o supra-sumo dos carros naquela época. Mas tudo isso viria a mudar com o tempo, por causa das questões de poluentes, a famigerada crise do petróleo nos anos 70 e até algumas crises financeiras que viriam com o tempo. Eu sei o que você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com o Cadillac Sienne? Então, com o passar do tempo, a Cadillac foi vista como uma marca que saiu de carros extremamente luxuosos para carros sem graças. Então, para mostrar que isso não era mais verdade, o Sienne foi criado. Ele foi exibido pela primeira vez no Salão de Automóveis de Detroit no ano de 2002. Esse salão era visto como um dos maiores da época, então por isso a fama imediata do Sienne. Claro que não foi só isso, ele também chamou a atenção por causa do seu design. Ele tinha aquele típico design de supercarros da época, um carro de carroceria baixa e longa, com a grande traseira e a frente rebaixada. Esse desenho foi feito pela equipe de design da General Motors da Inglaterra, liderada por Simon Cox. Ele foi inspirado no avião furtivo F-22. Agora falando da parte mecânica, o carro tinha um chassi feito baseado no chassi do carro North Storm LPM de 2002. Carro esse que correu nas 24 horas de Le Mans da época. O chassi era feito de alumínio, isso para manter a rigidez e a leveza ao mesmo tempo. Já a parte da carroceria do carro era feita de fibra de carbono para manter o baixo peso e Kevlar para reforçar alguns componentes. Ele também contava com aerodinâmica ativa, com um spoiler que se levantava de acordo com a velocidade do carro. Já na parte da suspensão, ele tinha a duplo A. O motor era um V12 experimental chamado Northstar XV12. Esse motor era nada mais do que um 2V8 montados juntos, motores esses que eram amplamente usados nos carros da GM na época. O V12 de 7,5 litros e 750 cavalos era feito de liga leve, com pistões e bielas forjadas. Esse motor ostentava a tecnologia muito à frente do seu tempo na época, por exemplo, a tecnologia de desligar alguns pistões para manter o consumo baixo nas cidades. Essa tecnologia é chamada de Displacement on Demand. Além de tecnologia de injeção direta, essas tecnologias são até comuns hoje em dia, mas na época eram muito novas. O motor foi montado longitudinalmente na traseira, já na caixa de câmbio ele tinha uma de 6 velocidades semiautomática. O carro de tração traseira tinha capacidade de ir de 0 a 100 em apenas 3,5 segundos e uma velocidade máxima de 350 km por hora. Até hoje muitas pessoas se perguntam o porquê esse carro nunca foi produzido em massa. Muitas pessoas dizem que foi por causa do alto peso do projeto e outras dizem que era por causa da crise que a GM passava na época. A verdade é que o Cadillac Sienne tinha um propósito de ser apenas um protótipo Halo, ou seja, ele era feito apenas para marketing, para mostrar que a Cadillac e a GM poderiam fazer carros com tecnologias incríveis. Muitos entusiastas dizem por aí que o Sienne poderia ter sido o maior supercarro que os Estados Unidos já teve. Eu acho uma afirmação meio forte, até porque naquela época tinha um carro tão incrível quanto o Saleen S7, outro carro absurdo. Mas mesmo que o Cadillac Sienne não tenha sido comercializado para o público, ele foi um carro incrível, aparecendo em vários filmes e jogos, como Gran Turismo 4, Test Drive e o meu favorito, Midnight Club 3, deixando sua marca no mundo automotivo. Um carro que, se tivesse sido comercializado, realmente teria sido um estrondo no mundo automotivo. Mas me diz aí o que você acha dele. Você gosta, não gosta? Eu particularmente acho o design dele bem peculiar.
ao mesmo tempo bonito. Eu gosto bastante desse carro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e um comentário. Muito obrigado por assistir.